provocar, para nos gerar ira. É importante isso. O impulso da ira, às vezes, é despertado em nossos filhos se nós não sabemos como discipliná-los. Na disciplina, desde o treinamento infantil, pode haver punição, mas é necessário que nós saibamos como conduzir os nossos filhos como servo do Deus Altíssimo. A demonstração do Senhor é advertência, instrução. A palavra instrução significa treinamento. É muito comum ouvirmos falar em instrução em ambiente militar. Nem sempre é punição, mas instrução, ou seja, ensinar a maneira correta de agir, ensinar a maneira correta de ser, para que não haja necessidade de punição. Nós percebemos pelos nossos irmãos judeus, que dizem o que nós chamamos aqui de lei, os 10 mandamentos nós chamamos de lei. Os judeus leem da seguinte maneira: ele diz que é a instrução do Senhor Deus para a vida correta. Não é uma lei pesada, não é uma coisa ruim de se fazer, são as instruções de Deus, e Deus continua orientando o seu povo, Deus continua instruindo a sua igreja, e agora Ele deu uma tarefa a mim e a você, como pai, como mãe, nós devemos instruir os nossos filhos no melhor caminho. E Ele fala na sua palavra, devemos colocar os nossos filhos no caminho que devem andar, para quando crescer não se desviar deles. Colossenses capítulo 3, verso 21, para que não fiquem desanimados. Irmãos, é muito sério. Quando nós somos muito violentos com uma pessoa, ela tende a perder a alegria de viver. Tem muitos jovens que estão na rua, que estão nas drogas, porque em casa eles não foram respeitados, e ele termina indo para a rua buscando um lugar melhor, e lá encontra o pior lugar. Mas talvez ele esteja na rua porque ele não foi amado, ele não foi disciplinado, ele foi maltratado, ele foi espancado. Muitas pessoas incorretamente espancam os seus filhos e achando que está fazendo por uma causa justa. Aí provoca a ira, como o texto sagrado está dizendo. A Bíblia não nos dá autorização para espancar nossos filhos. Entenda bem, meu amado irmão, a Bíblia não nos dá orientação nem cobertura para sermos pais e mães violentos com nossos filhos. Não temos respaldo no texto sagrado para isso. Quem faz isso, foge dos mandamentos do Eterno. Quem faz isso, foge à vontade de Deus. É importante nós começarmos a entender. Porque nossos filhos, se eles são bem amados, se nós temos tempo também para ouvir as reivindicações dos nossos filhos. O tópico aqui primeiro é amor, segundo é ouvir, depois é obedecer a palavra de Deus em relação aos nossos filhos. Ensiná-los diligentemente ao que diz o texto, aleluia, não de forma leviana. E tem que repetir, tem que ser inúmeras vezes, porque um adolescente, uma criança, ele não tem grau de responsabilidade para você falar uma vez só e ele fazer daí para frente. Você vai ter que ter paciência para dizer o que está errado, ter paciência para dizer o que falei a semana passada, faz errado, corrige a tua maneira de agir, corrige a tua maneira de ser. Para isso Deus te deu um filho, para isso Deus te deu uma filha, para você ser uma mãe, para você ser um pai, e você vai ter que fazer uma coisa que hoje muitos pais não querem fazer, é gastar tempo com o filho. Amém. Existe agora a educação resumida, ouviram falar? Tudo agora é resumido? Curso universitário resumido, o antigo vestibular resumido, e agora a educação resumida. Trabalha fora o pai e a mãe o dia todo, chega de noite, fica meia hora com as crianças assim, mas eu dou qualidade. Aí traz um brinquedo desse tamanho para o garoto de 3 anos. Sabe o que ele quer ouvir? Ele quer ouvir você. Ele quer comungar com você. Tem muita gente comprando seus filhos com brinquedos. E às vezes quando ele fica adulto, tem um jovem revoltado na igreja. E nós temos muitos jovens revoltados nas igrejas evangélicas, não só nessa. Tem dificuldade de obedecer ao pastor, tem dificuldade de obedecer o chefe no trabalho, tem dificuldade de obedecer a autoridade lá fora, porque ele não foi bem criado. Porque um filho bem criado sabe a diferença entre obedecer e ser espancado. Um filho bem educado
ele sabe que o pai e a mãe fazem tudo para dar o melhor para ele. Então ele se sente orgulhoso de ser bem tratado. Ele se sente feliz por ser bem amado. Uma outra coisa que tem que acontecer, tem que ser naturalmente, a nossa preocupação com nossos filhos deve ser uma coisa natural. E uma outra coisa importante, eu vou, há pouco tempo, estava aconselhando numa igreja, falando aconselhamento para jovens, numa igreja lá em São Gonçalo, e quando eu disse isso, uma jovem que estava na frente falou assim: então eu não vou casar. Porque tem muitas pessoas que casam, tem filhos, mamãe, foi, mamãe, oi, aqui ó, eu volto mês que vem. O que foi? É meu filho. Ou então vai na creche. Moça, oi, está aqui meu filho, mês que vem eu volto buscar. Irmãos, crianças criadas por outras pessoas sem ser os pais, eles vão trazer problema para vocês quando adultos. Vocês vão ficar assim: pastor, não faz isso não. Mas é verdade, o ser humano tem que ser programado pelo pai e pela mãe. É o que está na Bíblia, na eletrônica ou na de papel. Você copia quem te governa. Você copia a sua babá da creche. Você vai copiar a sua vovó. Você vai copiar o seu titio. Então, se você não quer que seu filho seja igual a babá da creche, crie o teu filho. Porque ele vai copiar. O ser humano, que é chamada idade do macaco, né? Copia tudo. E às vezes a criança, quando chega nessa idade chamada do macaco, está numa reunião de família, todo mundo sentado na mesa, e o garoto fala um palavrão daqueles bem terríveis. Aí tem a cara de pau dizendo assim: eu não sei com quem aprendeu, eu não falo isso. Se não foi com você, então foi com a moça da creche. Talvez ela fale palavrão quando as crianças fazem muito barulho. Quem está criando os seus filhos? A sociedade hoje está passando um grande problema, porque o Estado está tendo que criar departamentos, está gastando dinheiro, está investindo muito, sabe por quê? Porque as pessoas não querem ser papai nem mamãe, querem gerar filho, e aí traz problema. Aí o Estado cria conselho tutelar, lá da criança, casa de não sei o que, casa de não sei o que lá, e não resolve, porque não é família. Família é projeto de Deus. O Estado, por mais que se esforce, ele não vai conseguir fazer o que Deus fez. Só Deus pode fazer um lar, fazer uma família. Nesse ano de 2010, você que é papai, você que é mamãe, eu convido você a refletir se você tem sido um bom pai, uma boa mãe. Uma das coisas que eu peço para você fazer é o seguinte: